Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar conversando com vocês sobre uma nova circular que saiu na autoridade tributária, falando que não existe mais a necessidade de um representante fiscal para emitir o NIF. Acompanhe esse vídeo até o final para você entender um pouco melhor essa história. Então, eu já vou compartilhar a minha tela aqui com vocês da circular que saiu. Depois eu vou deixar o link dessa circular aqui na descrição, caso você queira fazer uma leitura mais aprofundada desse assunto. Mas assim, de uma maneira geral, eu já até grifei aqui no texto as partes que realmente chamam bastante atenção, que na circular informa que pessoas que moram em países terceiros e não têm obrigações tributárias em Portugal, elas não precisam de um representante fiscal para emitir o seu NIF. Sendo que existem particularidades nessa circular, né? Porque a partir do momento que, vamos supor, que você arrende uma casa, que você compra um imóvel, compra um carro, que isso vai começar a gerar impostos para você pagar. E se você não for residente, se a sua morada fiscal não for aqui em Portugal, você vai precisar de alguém para te representar, porque a função do representante fiscal é justamente ter essa comunicação com as finanças, porque as finanças elas não emitem correspondências ou avisos para uma morada no exterior, apenas para quem está em Portugal. Então, o representante fiscal se faz necessário para que essa comunicação ocorra. O representante fiscal ele vai estar recebendo essas mensagens das finanças e emitindo para o seu representado. Assim como fazendo as declarações, como por exemplo a entrega do IRS, né? Ele vai ter essa comunicação com o representado e vai fazer a entrega dessa declaração, pedir senha no painel das finanças, dentre outras coisas. Aqui, como vocês podem ver aqui na tela, eu já deixei esse parágrafo aqui grifado, porque aqui é a parte que diz que a obrigação do representante fiscal, ela existe quando a pessoa tem, como eu expliquei, ela tem, vamos supor, tem rendimentos aqui em Portugal. Vamos supor que você tenha um fundo de investimento, que você tenha dinheiro aqui em Portugal e esse valor está rendendo alguma coisa. Esses rendimentos, né, como em qualquer lugar do mundo, né, qualquer país, paga-se imposto sobre o valor que rendeu. Enfim, aqui está falando justamente sobre essas obrigações. E a partir do momento que você tenha, aqui eles colocaram 3 itens, né? Que é a questão do proprietário, né? Ser um proprietário de um veículo, de um imóvel, um contrato de trabalho que vai te gerar rendimentos, né? Todo rendimento aqui em Portugal, ele é tributado de alguma forma, principalmente a depender do valor, né? Você vai ter que recolher taxas, né? Seja para segurança social, seja taxa de IVA, tudo vai depender do tipo de contrato, né? Se você tem uma atividade aberta, né? Se você tem uma empresa ou uma atividade singular aberta em seu nome, a atividade, dependendo do valor que você ganha anualmente, também gera a obrigação de pagar o IVA, né? Recolher e pagar o IVA. Então, assim, quando isso se aplica, né? Se aplica aquelas pessoas que, por exemplo, estão planejando vir morar em Portugal e ainda não tem nada aqui. Aí vai a uma agência e quer emitir o seu NIF para começar a sua vida, né? Não é mais necessário a representação fiscal. Se você não tiver uma conta corrente, se você não tiver nenhum tipo de obrigação tributária com o país, não é mais necessário um representante fiscal. Mas a partir do momento que você começa a sua relação, né, econômica com o país, você vai ter que nomear um representante fiscal, caso você não consiga alterar a sua morada aqui para Portugal. E se você não nomeia um representante fiscal, eu até grifei aqui já no final dessa circular,
isso pode gerar uma multa de 75 a 7.500 euros. Então, assim, esse caso, né, de NIF sem representante fiscal é um caso, assim, bem específico, porque, na realidade, uma das primeiras coisas que a gente faz, por exemplo, é abrir uma conta bancária, né, e logo depois arrendar um imóvel, né, para a gente poder ter onde morar, onde viver. Então, assim, é preciso ter bastante cuidado quando for fazer o seu NIF sem representante fiscal, porque a multa é pesada e você tem que ficar atento aos prazos. Se eu não me engano, deixa eu ver se eu grifei aqui. Grifei. O prazo para cumprimento da obrigação de nomeação de representante fiscal é de 15 dias. Ou seja, a partir do momento, comprei um veículo, arrendei um imóvel, fiz um contrato de trabalho, abri uma atividade e no seu NIF, né, consta que você é residente no exterior, sua morada fiscal ainda não está em Portugal. Você tem 15 dias para nomear alguém para ser o seu representante fiscal, para não te gerar aquela multa enorme. Esse assunto, ele saiu até aqui nessa matéria desse site aqui no Sapo, que está explicando de uma maneira um pouco mais resumida aquela circular. Também vou deixar o link aqui na descrição, caso vocês tenham interesse, queiram saber um pouco mais. Essa matéria está explicando um pouco mais sobre aquela circular, porque aquela circular é um pouco grande, às vezes a gente tem um pouco de preguiça, mas enfim. É isso, gente. Aqui também está explicando aquela multa que eu mostrei para vocês aqui na circular. Bem, gente, é isso. E como que a gente faz esse NIF com representação fiscal para quem já quer chegar com conta aberta e tudo mais? Geralmente, existem pessoas singulares que se predispõem a ser representante fiscal, assim como também o mais comum são advogados que entendem dessa questão tributária e tudo mais e se predispõem a ser um representante fiscal. Aqui na Gira Portugal nós temos uma advogada parceira que faz esse serviço de representação fiscal. Caso no seu planejamento você já prefira vir para cá com tudo certo, já com o NIF, com representante, para você não ter que esquentar a cabeça e você poder já ir direto arrendar um imóvel, abrir a sua conta bancária e depois no futuro remover essa representação fiscal, entre em contato com a gente, envie um e-mail para a gente, explica o seu planejamento, as suas datas. Geralmente o serviço de representação fiscal tem a durabilidade de 1 ano, podendo o serviço ser renovado, porque como eu expliquei, o representante fiscal, ele vai estar recebendo as correspondências por você, ele vai estar te comunicando se existe alguma pendência nas finanças que você precisa resolver, né, através da ajuda do seu representante. Enfim, é um serviço, né, não é algo que a pessoa não faça nada. A pessoa tem que fazer, a pessoa tem que acompanhar, a pessoa tem que te informar, né? Até, por exemplo, a senha do painel das finanças. É o seu representante que vai receber a correspondência para você, caso ocorra algum bloqueio na senha, alguma coisa. É o seu representante que vai reemitir a senha, receber a correspondência na casa dele e enviar para você. Enfim, é um serviço e deve ser feito por alguém que tenha algum entendimento, né? Não é algo tão uma simples mera comunicação, é preciso ter algum entendimento sobre esse assunto. E caso você tenha algum interesse, manda um e-mail para a gente que a gente passa o orçamento da advogada que trabalha com a gente para você. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer em responder. Não esquece de curtir, de compartilhar esse vídeo e principalmente de se inscrever no nosso canal e ativa o sininho, ative as notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui. Até a próxima!